Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira santa, dia 6 de abril de 2023, sejam todos bem-vindos. Meus amigos, eu venho falando já há vários meses aqui neste canal sobre o colapso do dólar e, consequentemente, a perda da hegemonia mundial global dos Estados Unidos. Bem, essas informações têm tomado bastante vulto nos últimos dias, mas hoje a rede está inundada por longas matérias dizendo como será o velório do dólar e por que será ou por que haverá o velório do dólar. Eu vou falar um pouco sobre isso, mas antes quero fazer uma observação por minha conta e risco. Em 2012, Vladimir Putin já andava bastante nervoso com a questão da Ucrânia. Isso porque o presidente da Ucrânia, amigo de Vladimir Putin, Viktor Yanukovych, informava regularmente ao Kremlin que sofria pressões do Ocidente para que a Ucrânia abrisse as portas, por assim dizer, para toda a cultura também, por assim dizer, ocidental, através, claro, da Agenda 2030 da ONU. Era uma provocação muito séria, que levava a Rússia a uma preocupação extrema, assim como John Kennedy ficou preocupado quando soube que Cuba, quintal dos Estados Unidos, teria mísseis nucleares nos anos 60, por conta da vontade de Nikita Khrushchev. O mundo entrava num conflito, mas poucas pessoas percebiam que viria ser agora o conflito não só entre Rússia e Ucrânia diretamente, mas uma guerra de procuração da OTAN contra a Rússia. Em 2013, Vladimir Putin soube que precisava agir rápido para não perder a Ucrânia. Então, o que fez Vladimir Putin? Avisou o Ocidente que se as provocações da OTAN em relação à Rússia não parassem, e se a OTAN não parasse de avançar sobre a Ucrânia, a coisa complicaria muito. Só que a OTAN não ouviu o recado, ou se ouviu, fez de conta que não ouviu. E aí, bem, todo mundo sabe, Viktor Yanukovych foi praticamente apeado do poder, teve que fugir para a Rússia e Vladimir Putin perdeu o seu maior aliado no seu quintal. Então veio a invasão da Crimeia. Mas antes disso, Vladimir Putin já tinha se reunido com Xi Jinping para encontrar uma maneira de continuarem os negócios internacionais sem a dependência do dólar. Isso em 2014. Por quê? Porque depois da invasão da Crimeia, os Estados Unidos lançaram pesadíssimas sanções econômicas contra a Rússia. Digo pesadíssimas porque o dólar era a moeda internacional. As negociações internacionais eram todas feitas em dólar. E os iluminados americanos, aqueles iluminados do pântano, achavam, já em 2014, que poderiam simplesmente quebrar a Rússia, criando-lhe sanções, dizendo para a Rússia, olha, você não poderá mais fazer parte do negócio internacional, do comércio internacional, porque nós não permitiremos que vocês usem os nossos dólares, os dólares que vocês têm aí de reserva para negociações internacionais. Só que teve um problema. A Rússia, que já vinha preparando o terreno para negociações, até mesmo em rublo, não sentiu o baque. Então, os mesmos iluminados do pântano norte-americano pensaram o seguinte: é preciso fazer com que a Rússia tome outra atitude tresloucada, ou mais tresloucada ainda, do que invadir a Crimeia, para que apliquemos-lhe sanções ainda maiores, e aí sim ela quebrará. Bom, isso quer dizer que os Estados Unidos usavam o dólar como uma arma de guerra,
quem não rezar a nossa cartilha, quem não se ajoelhar diante de nós e beijar o nosso anel, estará proscrito do mercado internacional, porque o mundo trabalha com dólar e o dólar é nosso. Era isso, ou melhor, era assim que os Estados Unidos pensavam, que podiam dominar o mundo principalmente porque detinham o poder da moeda mundial. Só que, bem, outra vez o tiro saiu pela culatra. A Rússia, depois de invadir a Ucrânia, não quebrou. Só que mais do que isso, agora a Rússia criou uma espécie de moeda alternativa global. Ela não existe ainda, sob um único nome, mas continua fazendo negócios, fortalecendo um bloco chamado BRICS, para que futuramente todas as negociações sejam na moeda do próprio BRICS, ou as principais negociações mundiais. Ou seja, o tiro saiu pela culatra porque, uma vez que esses países sobreviveram às sanções norte-americanas, usando o dólar como arma, se tornarão mais fortes que os Estados Unidos, porque a política financeira norte-americana também foi desastrosa, na mesma medida da pretensão americana de dominar o mundo através de sua moeda. Então a guerra da Ucrânia foi um laboratório para ver se a Rússia quebraria. A Rússia não quebrou e saiu mais forte ainda. E é por isso que hoje chovem publicações na rede explicando por que o dólar morrerá e por que os Estados Unidos perderão a hegemonia global. Prestem atenção num artigo publicado hoje no TRT World. Ele diz o seguinte: no ano passado, o governador do Banco Central da China disse que Pequim trabalhará com países asiáticos para fortalecer o uso de moedas locais no comércio e investimento, como parte dos planos para fortalecer a resiliência econômica regional. Pela primeira vez, a Arábia Saudita e China também discutiram os preços dos negócios de petróleo em yuan, em vez de dólar. O Irã e a Rússia começaram a negociar as suas moedas nacionais depois que Teherã decidiu pela primeira vez reduzir o uso do dólar em seu comércio exterior. Já a Índia, entre outros países, também decidiu permitir pagamentos em rúpia para importações e exportações, o que também pode impulsionar o comércio com outros países sob sanções unilaterais americanas. O Banco Central da Índia também revelou um sistema de liquidação em rúpias para o comércio internacional, uma medida que muitos disseram que realizará a demanda de dólares americanos em Nova Delhi. Teherã, por sua vez, foi submetido a sanções unilaterais sem precedentes por parte de Washington. As medidas, que incluem sanções ao setor bancário do Irã, impediram o país de importar suprimentos humanitários vitais para pacientes com câncer e crianças com doenças raras. Da mesma forma, o Ocidente impôs sanções sem precedentes à Rússia por causa da guerra da Ucrânia. Analistas disseram que as sanções dos Estados Unidos contra Moscou poderiam acelerar o movimento dos países para reduzir a sua dependência da moeda americana, e é o que tem acontecido. Os Estados Unidos e seus aliados congelaram cerca de 300 bilhões de dólares pertencentes às reservas em moeda estrangeira do Banco Central da Rússia e limitaram severamente o acesso daquele país ao sistema de pagamento SWIFT. Medidas semelhantes foram tomadas contra outros países, incluindo Afeganistão, Irã e Venezuela, mas parece que tudo isso saiu pela culatra. Em um relatório, os analistas do Bank of America, liderados por Michael Hartnett, apontaram que a degradação do dólar americano acabou sendo o resultado final como uma arma do dólar na nova era de sanções, ou seja,
Os países perceberam então que os Estados Unidos usavam o dólar como arma. E aí, depois de tantas sanções, tantos rancores, é claro que o movimento para libertar-se deste sistema, ou esquivar-se desta arma, só poderia ganhar força, ganhar músculos. Como resultado das sanções de Washington, diz o informativo, os países têm buscado sistemas monetários alternativos que desferiram um golpe, um tremendo golpe no coração do próprio dólar. O papel da moeda americana tem diminuído nas últimas décadas, com relatórios indicando que sua participação nas moedas de reserva caiu de 70% para 60% neste último período. Já o Tehran Times publica algo parecido. Ele diz, publica hoje: Moscou intensificou rapidamente seu uso do yuan por meio de 2 canais principais, aumentando a porcentagem do yuan nas reservas da Rússia e mudando para o comércio direto rublo-yuan, em vez de utilizar o dólar como intermediário. O Ministério das Finanças da Rússia aumentou a porcentagem autorizada de reservas em yuan no Fundo Nacional de Riqueza para 60% no final do ano passado. Já o governo brasileiro também anunciou a disposição de negociar diretamente em sua moeda nacional, o real, renunciando ao uso do dólar americano como intermediário. O acordo permitirá que a China, o maior rival da hegemonia econômica dos Estados Unidos, e o Brasil, a maior economia da América Latina, conduzam suas extensas transações comerciais e financeiras diretamente, trocando yuan por reais, que é o dinheiro brasileiro, reafirma aqui o informativo, e vice-versa, em vez de passar pelo dólar americano. China e Índia, por sua vez, 2 das maiores economias da Ásia, lançaram programas separados em um esforço para diminuir o domínio do dólar sobre o comércio internacional e permitir que liquidem transações em suas próprias moedas. O Banco de Reserva da Índia permitiu na semana passada que os bancos centrais de 18 países, incluindo Tanzânia, Quênia e Uganda, abrissem contas especiais, o que lhes permitiria liquidar pagamentos em rúpias indianas como parte de um significativo esforço para desdolarizar o comércio. Para terminar, diz a matéria que a Rússia também defendeu a desdolarização do comércio e o uso da rúpia indiana. Em resposta às sanções que o Ocidente impôs à Rússia por invadir a Ucrânia, o Kremlin também começou a solicitar pagamentos em rublo, que nós já sabíamos. Bem, o Natural News também faz hoje um comentário sobre este tema, o RIP do dólar. Diz Ethan Huff, no Natural News, se o Pacto BRICS, atualmente em formação, continuar a crescer, há uma boa chance de que eventualmente surja um novo sistema financeiro global multimoeda. Isso regularia os Estados Unidos a se tornar apenas mais um país na ordem mundial, em oposição ao líder da atual composição da nova ordem. A Rússia parece totalmente de acordo com a ideia, já que seu vice-presidente de Estado, Alexander Babakov, falou abertamente a favor dela em um recente evento do Fórum Econômico Internacional em São Petersburgo e também em Nova Delhi, na Índia. Ele disse: a sua composição deve basear-se na indução de novos laços monetários estabelecidos numa estratégia que não defenda o dólar ou o euro, mas antes forme uma nova moeda competente para beneficiar os nossos objetivos comuns. Os nossos de quem? Bem, de todos esses países listados, claro, unidos pelo mesmo sentimento de desprezo ou de muita mágoa em relação à política americana de sanções usando o dólar como arma, como já disse.
No próximo verão, a África do Sul programou sediar a 15ª cúpula anual do BRICS, de 22 a 24 de agosto. Lá, Putin provavelmente expandirá seu anúncio anterior do ano passado sobre os esforços para criar a moeda de reserva internacional com base na cesta de moedas de nossos países, disse Babakov. Gostaria de enfatizar que a estratégia russa não mudou. Enquanto fortalecemos nosso potencial econômico, tecnológico e científico, estamos também prontos para trabalhar abertamente com todos os parceiros juntos, nos princípios de respeito aos interesses uns dos outros, supremacia incondicional do direito internacional e igualdade de países e povos. Isso quem disse foi Vladimir Putin. Não precisa haver uma cesta de moedas real pronta agora, diz o Tehran Times, para que esses países possam competir contra o dólar. No ano passado, houve vários casos em que países do BRICS se envolveram em comércio internacional usando outras moedas, como o yuan, o rublo, além de rúpias, etc. e tal. Ou seja, não é preciso uma única moeda para que esta alternativa aconteça. Ela já está acontecendo independentemente da próxima moeda que virá por aí, a moeda do BRICS. Tudo isso realmente começou a tomar forma, diz a matéria, em maio de 2014, quando China e Rússia assinaram um acordo de cooperação que deu início ao processo de subcotação do BRICS na posição do dólar no topo da montanha monetária. E as coisas só aceleraram nessa frente desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. Bem, isso corrobora o que eu disse no começo. Vladimir Putin se preparou não para uma guerra militar. Antes, ele se preparou para uma guerra econômica. Ele percebeu que aquilo que parecia ser a maior força dos Estados Unidos, dólar, era, na verdade, o seu calcanhar de Aquiles. Muito bem, outra matéria, essa do Organic Paper, lembra o que disse a ex-secretária adjunta de Assuntos Públicos do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, da era Donald Trump, Monica Crowley. Ela deu uma entrevista há poucos dias na CNN e disse o seguinte: enfatizando que o dólar americano tem um status de moeda de reserva mundial, foi um verdadeiro privilégio, disse ela. Mas nós abusamos desse privilégio por meio de políticas monetárias e fiscais totalmente imprudentes por muitos anos, certamente nos últimos 2 anos, o que realmente desvalorizou e muito o dólar. Mas ela disse também que, além disso, temos agora uma tempestade perfeita por conta da fraqueza de Biden. Sua guerra de procuração contra a produção doméstica, sua guerra contra a produção doméstica de energia americana, a guerra por procuração na Ucrânia. E por causa de todas essas coisas, temos os inimigos da América, liderados pela China, formando um novo bloco econômico. Se isso acontecer, haverá uma implosão completa do sistema econômico global. Não só do sistema, ela diz, haverá uma implosão principalmente do sistema econômico americano, claro, mas também global. Para concluir, ela diz que, quando isso acontecer, nós estaremos olhando para uma inflação nas alturas, uma inflação simplesmente furiosa, o tipo de inflação da República de Weimar, na Alemanha, antes de estourar a Segunda Guerra Mundial. Pessoal, eu sempre digo, uso o exemplo do carrinho de mão. O sujeito ia na mercearia com um carrinho de mão cheio de marcos, cheio de dinheiro, para comprar 1 quilo de carne. Se você acha que a inflação está ruim agora, disse ela, espere. Mas mais importante, perderemos nosso domínio econômico e perderemos nosso status de superpotência. Muito bem, então está aí. Em resumo, é isso. Os Estados Unidos consideraram que ninguém poderia resistir às suas sanções, já que o dólar
era a única moeda para negociações internacionais. Então, como disse também, Vladimir Putin observou que era ali que poderia ser decretado o fim do Império Norte-Americano. Bem, agora quero fazer por minha conta e risco um resumão da história. A guerra da Ucrânia, a terrível guerra que ceifa vidas a diário e pode escalar eventualmente para uma guerra nuclear, até agora serviu como laboratório para o gigante ocidental esmagar o gigante oriental e vice-versa. O pano de fundo dessa guerra é econômica. Parece até o momento que ninguém está interessado em vencer a guerra, porque paralelo a esta corre a verdadeira disputa por quem mandará nas finanças daqui para frente. Os mortos da guerra ninguém está nem aí, é claro. É tudo um grande e macabro teatro, que certamente terá um fim em algum momento. Mas esse fim levará a humanidade para um estágio de distopia inimaginável, certamente, nunca visto na história. Que Deus tenha piedade e misericórdia de nós. Uma abençoada quinta-feira a todos. Eu volto no sábado de aleluia, se Deus quiser.